Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos desejar para vocês que estão ouvindo essa transmissão, participando dessa escola bíblica dominical, que o Senhor possa te abençoar poderosamente nesse estudo que nós vamos estar realizando com vocês. Nós vamos estar hoje com a nossa lição de número 21 da nossa revista, na classe Semeadores da Palavra. E para a gente é uma grande satisfação estar falando da Palavra do nosso Deus. Hoje o assunto é santidade na vida prática, um assunto muito importante, é uma continuidade de outros estudos que nós já vimos fazendo na revista, quando começou com a nossa professora Cristina, e agora nós estamos dando continuidade falando a respeito da vida nova com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade, e você pode curvar sua cabeça onde quer que você esteja e participe conosco nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar, queremos te bendizer, te exaltar pela tua bondade. Mais uma vez nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te conceda a tua graça para que nós possamos, ó Pai, até o final desse estudo, sairmos, meu Pai amado, deste local abençoado por ti. Faça habitação nos corações, meu Pai, que o Senhor possa ministrar de uma forma bondosa, de uma forma piedosa em cada um de nós, e que nós sejamos diferentes da maneira que nós estávamos até agora. Que esta palavra venha encontrar morada em nossos corações e que os nossos ouvidos estejam sensíveis para que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no nosso meio, em nome de Jesus. Pois então, queridos, o nosso estudo hoje está baseado no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, e do capítulo 6 ao versículo de número 10. E o nosso texto áureo é Gálatas 5, 25, que vai dizer o seguinte: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. É uma palavra que vai nos retratar a respeito do que é liberdade cristã e a nossa estrutura social, o modo de vida nosso. O nosso estilo de vida precisa retratar justamente essa questão do nosso andar, do nosso comportamento, da nossa maneira de agir. Então Paulo ele lembra aos Gálatas que se nós estamos no Espírito, nós também devemos viver no Espírito. A palavra aí no nosso texto vai dizer o seguinte: se já nos convencemos de que a vida que Cristo oferece é melhor a ponto de o aceitarmos como nosso Salvador, experimentando assim seu glorioso amor e liberdade, teremos de lutar pela conservação desse novo estado espiritual. Damos lugar ao quê? À falta de raquitismo espiritual e ao fracasso desnecessário. Então Paulo, dentro dessa carta, ele vai nos mostrar que a vida do novo nascimento precisa ser desbravada, ela precisa ser preservada, conservada. E isso depende da maneira como nós nos santificamos. Qual é a nossa disciplina em relação à santificação para que nós possamos nos mantermos nessa condição. Então, mais um pouquinho à frente, na palavra introdutória, vai dizer assim, lá embaixo no último parágrafo, a passagem do estudo dessa lição, ela divide em 3 exortações. 1. Que os Gálatas não façam da sua liberdade em Cristo uma ocasião de se entregarem aos impulsos da carne. Que ajudem os que falharem e que levem as cargas uns dos outros. E que façam bem a todos com paciência e justiça divina. Então a carta aos Efésios e a carta aos Gálatas, ela tem uma certa semelhança. Inclusive, nessa região geográfica residiam ali uma população que estava mergulhada no ocultismo, no misticismo, e havia ali muito tempos dedicados aos deuses. Então a carta ela tem uma certa semelhança, tanto dos Efésios quanto dos Galacianos, quando Paulo vai orientá-los para que eles possam viver uma vida que realmente
venha testemunhar do amor de Deus. Não muito diferente dos dias de agora, né? Nós temos motivo de sobra para nós termos uma vida que realmente venha testemunhar o amor de Deus, e por isso nós devemos ser diferentes daqueles que andam segundo o curso desse mundo, segundo o curso da carne. No ponto 1 aí vai dizer, andai no Espírito, Gálatas 5, 16 ao 26. A carne e o Espírito são opostos, ou um ou outro. Não podemos andar no Espírito e ao mesmo tempo seguir os desejos da carne. Seguiremos ou um ou outro. Não é possível que sejamos guiados pelo Espírito estando escravizados à lei. Então a palavra de Paulo é para que nós façamos a diferença. Não é que deva existir um padrão híbrido, ou seja, uma hora eu sou da carne, outra hora eu sou do Espírito. Paulo, ele orienta a igreja da Galácia para que eles possam ter uma vida única na presença de Deus. A liberdade que o Senhor deu quando eles foram resgatados pelo poder do sangue de Jesus Cristo na cruz, era para que eles viessem a fazer a diferença. Então, o livro de Tiago, ele vai nos trazer uma palavra dentro desse contexto. Tiago, capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer justamente o seguinte: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não, a gente sabe que pelo mundo natural, do conhecimento da ciência, é impossível que de uma mesma fonte possa jorrar dois tipos de água. Da mesma forma, nós, templo do Espírito Santo de Deus, não podemos ser ora dele e ora do mundo, ora de Deus e ora da carne. Então é necessário que nós andemos no Espírito. Prosseguindo, nós podemos ver adiante a vida segundo a lei e segundo a carne. Então o apóstolo faz a ligação entre a vida segundo a carne e a vida segundo a lei de Moisés. O que vai prevalecer é aquele que está mais forte. Quem está mais forte dentro de nós? Depende do tipo de alimentação que nós estamos nos alimentando todos os dias. Nós vamos fortalecer a carne enquanto nós estamos sujeitos a vivermos e convivermos nos alimentando daquilo que o mundo coloca através dos nossos olhos, seja através da televisão, da internet, das revistas, dos próprios livros, das conversas de porta, das conversas de supermercado e por aí vai. Se as palavras são edificantes e que nos traz vida, e essa vida vem com abundância, nós estaremos fortes no Espírito, porque aquilo que nos alimenta é algo que vem da parte de Deus. Então o apóstolo Paulo ele faz essa ligação porque a lei ela apontava o pecado, e no pecado estava a morte. Mas Cristo, quando nos resgatou, ele nos libertou desse jugo, desse pecado da morte, para nos trazer vida. A carne ela vai apontar para o individualismo, ou seja, aquilo que eu desejo somente para mim. Mas quando eu estou no Espírito, quando eu estou na vontade de Deus, eu sempre penso no próximo. Conforme nós já ensinamos aqui em outras lições, o desejo de Deus é que nós o amemos acima de qualquer coisa, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas quando nós estamos na carne, nós somos egoístas. Nós pensamos só nós mesmos. Nós pensamos somente naquilo que nos dá prazer, sem medirmos, às vezes, as consequências pela qual estamos sujeitos àqueles que nos cercam. Sejam pessoas que nós até consideramos e sejam pessoas que, às vezes, nós não consideramos. Então, nós precisamos fazer essa diferença para que nós possamos prosseguir com essa santidade na presença de Deus. Ainda no ponto 3, oposição do Espírito à lei. Versículo 18. Versículo 18 diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. O capítulo fala da liberdade cristã. Começa com a exortação. Estejamos firmes na liberdade com que Cristo nos tornou livres.
Não é necessário que a vida cristã seja um campo de batalha entre o espírito e a carne com suas paixões. O normal é que andemos no espírito e não seguindo os desejos da carne. Então, nós podemos aqui aprender que as batalhas internas dentro de nós, elas em tese elas não deveriam existir, por conta da nossa segurança, da nossa confiança no Deus que nós servimos, por conta da nossa vontade de estar somente com Deus e não pensar nas coisas que são dessa terra. Então a batalha interna, se existe dúvida se realmente eu posso ou não posso, se existe dúvida se realmente eu vou ser provido das minhas necessidades, isso não vai existir se eu ando no Espírito. Mas quando nós andamos na carne, nós estamos difundindo uma série de batalhas, uma série de dúvidas que vão nos contornar o tempo inteiro. Eu gostaria de dar um exemplo aqui para os irmãos, é na história de Jó. Jó era um homem muito seguro. Jó, capítulo 1, versículo 8 em diante, ele vai dizer o seguinte: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então aqui Deus dá um testemunho da confiança que Jó tinha em seu poder. Jó era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de batalha interna, no sentido de que ele realmente podia confiar no Deus que ele servia. Ele não duvidava do Deus que era todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Então, no versículo 9 em diante, prossegue. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ou seja, porventura, se Jó ficar sem nada, vai temer a Deus? 10. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então Jó era uma pessoa que Deus testemunhava dele, mas Satanás queria lançar dúvida no seu coração. Satanás queria provar ele externamente, porque o ser humano, ele por conceber dentro de si, pelos olhos, aquilo que ele vê, ele pode transformar a sua mente num campo de batalha. Porque o que entra pelos nossos olhos, se ela fizer morada na nossa mente, nos derruba muito facilmente. Mas se a nossa mente estiver fortificada na presença de Deus, no Espírito Santo de Deus, pode vir qualquer tipo de situações externa que não vai interferir na nossa condição interna, naquilo onde está habitando o Espírito Santo de Deus, porque nós estamos alicerçados. Então a gente vai observar que o inimigo das nossas almas, ele sempre vai trabalhar com situações externas para interferir no nosso interior. Então nós já conhecemos a história de Jó, a gente vai ver que Satanás sai da presença de Deus e ali ele começa a atacar, ele começa a interferir nas questões externas de Jó, para poder ele se sentir abatido, para ele se sentir mal, para ele blasfemar, conforme ele mesmo diz no final do versículo 11. Tira isso tudo para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Então nós não podemos ficar coabitando entre ser do Espírito e ser da carne. Porque durante a provação, durante o vento, a tribulação que vier, nós vamos ficar na dúvida. Mas se nós andamos no Espírito, nós não tenhamos nenhum tipo de dúvida a respeito daquilo que Deus pode fazer comigo e com você. Jó experimentou isso. Não é que ele passou a experimentar quando ele passou pela luta, pela prova. Ele já tinha uma vida de consagração com Deus. Ele já tinha uma vida de abnegação. Ele já tinha uma vida de entrega. Ele já tinha uma vida de liberdade na presença de Deus. Que quando veio o problema de saúde, quando ele perdeu os filhos, quando ele perdeu os seus bens, conforme ele mesmo disse, Deus deu, Deus tomou. Isso era confiança naquilo que Deus poderia fazer.
Vamos avançar mais um pouquinho aí. Letra B, as obras da carne. Paulo diz que as obras da carne são claras, são pecados ou maldade. São manifestações do egoísmo e do interesse próprio. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Nós vamos então entender que quando eu estou na carne, eu vou sempre pensar no meu. Não só pensar naquilo que é nosso. Naquilo que é nosso no sentido próprio da palavra. Quando nós falamos, existe um ditado que diz assim: se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, né? Como diz por aí, isso é um ato de carne. É um ato do próprio egoísmo que está dentro do homem. Então, se eu estou num momento difícil e as pessoas também, mas eu não quero compartilhar porque eu penso só eu que vou viver, eu não estou cumprindo a lei de Cristo, de amar o meu irmão, de amar o meu próximo. Ainda que nós estejamos vivendo momentos difíceis, nós temos sempre uma oportunidade de ajudar uns aos outros. Parte C, o fruto do Espírito. Vamos ler aqui, Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto sugere um resultado natural da relação entre o Espírito e o cristão. Ao pagão, o fruto do Espírito parecia ser uma debilidade, ou uma lista de debilidades. Ao cristão, o fruto do Espírito assinala a presença do Espírito na prática diária. Para demonstrar unidade, a frase contra essas coisas não há lei ensina-nos que a prática da presença do Espírito, através do seu Espírito, cumpre a lei em todos os aspectos. Então, essa lista, ela relaciona de uma maneira muito clara a mudança que houve ou que deve existir dentro de cada um de nós. Essa lista, ela é uma lista em que o novo nascimento vai exalar uma perfeição cristã. É a nossa busca pela presença de Deus, é a nossa busca por vivermos somente para Deus. E isso vai fazer a diferença. A nossa santificação, ela vai estar justamente atrelada ao fato de nós conseguirmos atender ao anseio do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então nós podemos, nesse sentido, observar que são vários aqui as qualidades, os adjetivos desse Espírito Santo, desse fruto. É como uma laranja, ou como uma tangerina. Ela tem vários gomos que nós podemos separá-los e comer individualmente, adquiri-los individualmente, porém é uma única fruta. Isso está dentro do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós para nos fazermos diferente do mundo em que nós vivemos. Então, a habitação do Espírito Santo de Deus, andarmos nesse Espírito, dia após dia, quando nós nos relacionamos com Deus, nós vamos adquirir essas qualidades que nós já lemos aqui, são tantas outras como o amor, o principal dele, o relacionamento nosso, ele é centrado no amor. Sem amor nós não podemos fazer nada, ou se fizermos, não tem nenhum tipo de validade, de serventia. Paulo já falava sobre isso na carta aos Coríntios, capítulo 13. Não adianta doar, não adianta fazer, não adianta entregar, não adianta ir, se não tiver amor. De nada vai nos adiantar. Então, o amor é uma dessas qualidades necessárias que quando nós nascemos em Cristo, nós já adquirimos. Nós precisamos praticá-lo. E por aí vai, Só para a gente, então, podermos adiantar nossa aula. Ponto D. Viver
e andar no Espírito. Versículo 24 e 26 ao 26. Diz aí o nosso texto na revista: como a morte física de Cristo foi autêntica, assim é a nossa morte na carne. Como a ressurreição de Cristo foi autêntica, assim é a nossa vida nele. Então, no novo nascimento, numa vida santificada, numa vida que busca Deus, nós vamos mortificando os desejos da carne dia após dia, nós vamos deixando de fazer aquelas coisas, aqueles hábitos e costumes que nós tínhamos quando tínhamos no mundo, para fazermos aquilo que realmente dá prazer ao nosso Deus. Nós vamos observar que diversas vezes o Evangelho vai relatar momento em que Deus se manifesta através do Espírito Santo e dá testemunho de Jesus Cristo. E muitas vezes o Senhor ele aparece em uma forma corpórea e vai dizer: este é o meu filho em quem eu tenho tido prazer, em quem eu me comprazo. Ou seja, Deus está também olhando para mim e para você, querendo ter prazer naquilo que nós fazemos. Assim como nós já lemos lá no texto de Jó, Deus deu testemunho para Satanás. Jó era um homem temente e íntegro a Deus. Que nós possamos refletir nesse dia. Será que Deus lá no céu ele tem esse prazer de olhar para mim e para você depois que nós fomos resgatados por Ele, nós fomos tratados por Ele, foram tirados os carrapatos, foram tirados os carrapichos, foram tirados as doenças, foram tirados os males? Será que Ele tem prazer em dizer que nós somos pessoas realmente tementes e íntegros diante dEle? De maneira que o inimigo pode até ficar raivoso, ele pode até se levantar com causas e com fúria, mas aquilo que ele faz não vai de maneira alguma interferir no nosso interior, porque nós estamos alicerçados na presença de Deus. Então, a morte de Cristo representa a nossa morte carnal, a morte do pecado. E a ressurreição de Cristo representa o nosso novo nascimento. Mateus capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer assim, o João Batista falando a respeito de Jesus, eu vos batizo com água para arrependimento, mas há aquele que vem depois de mim e é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse batizar com o Espírito Santo é a entrada do Espírito Santo de Deus dentro de nós, para fazer morada, para fazer habitação de Deus, para poder transformar a casa, para fazer uma faxina no nosso interior, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, no nosso comportamento. E com fogo, porque iria nos favorecer a viver uma vida fervorosa na presença de Deus. Uma vida em que nós nos sentiríamos motivados a fazer a vontade de Deus. Nós iríamos estar completamente incentivados a fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Que nós possamos entender esse batismo com o Espírito Santo no sentido de que quando ele habita em cada um de nós, há uma transformação no velho homem, de maneira de que não haja mais dúvida a respeito do Deus em que está se servindo. Nós teremos o mesmo comportamento dentro do templo, dentro da igreja, entre quatro paredes, como também fora da igreja. Nós teremos o mesmo comportamento dentro da igreja e também dentro do contexto da família. Nós teremos o mesmo comportamento dentro da igreja e também dentro do contexto do nosso trabalho, na nossa vida profissional. Nós falamos isso na aula anterior sobre a estrutura social. É justamente essa transformação de batismo com o Espírito Santo, de perfeição cristã, é que Deus está requerendo de mim e de você. É que nós sejamos um só estilo de vida em todo ambiente que nós estivermos passando, para darmos testemunho a respeito dele. Prosseguindo, ponto 2 aí, liberdade cristã, instrumento de amor.
o fruto do Espírito não é a anulação da lei, mas o seu cumprimento. Ou seja, não é algo para o nosso próprio interesse, é para o interesse das coisas de Deus. O apóstolo insiste, pois que a vida no Espírito tem a sua disciplina, começando pelo respeito uns pelos outros. Tal disciplina não nos salva, mas é a expressão do que já experimentamos. Ou seja, essa disciplina, essa vida de santificação não nos salva. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas nós precisamos expressar essa salvação, esse novo nascimento. E nós só conseguimos expressar isso através do nosso comportamento, do nosso novo modo de vida. Então são as experiências, são os testemunhos, são as nossas abnegações, são as nossas entregas, é que vai fazer com que as pessoas olhem para cada um de nós e vejam: fulano mudou, Beltrano mudou, Cicrano está transformado. Então nós vamos ver lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, quando o Senhor ele mesmo diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Ou seja, é necessário eu deixar para trás tudo aquilo que era relacionado ao mundo pagão, ao mundo do pecado, e vivermos agora uma vida após a cruz de Cristo. Essa cruz nada mais é do que a nossa entrega ao Senhor. Porque a cruz, em estar pregado, em estar morto, Jesus Cristo já passou por lá. Eu e você não precisamos mais disso. Mas precisamos, após Ele, seguir os seus passos, fazermos a sua vontade. Então, para nós estarmos já fechando praticamente a nossa aula, ponto 2, como andar no Espírito. Já é Gálatas capítulo 6, versículo 1 ao 5, vai dizer assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. No nosso texto na revista diz assim: apesar da presença do Espírito na vida do cristão, haverá aquele que serão surpreendidos em alguma falta. A meta e o propósito do Espírito é a restauração desses irmãos. Com espírito de mansidão, humildade, os espirituais devem pôr de lado o desejo de condenar e devem levar as cargas, a tentação, as faltas e os pecados do surpreendido, o irmão que falhou. Então, nós aprendemos aqui que, se nós estamos vivendo no Espírito, nós temos a qualidade do Espírito. O amor, a mansidão, a esperança, a benignidade, paciência e tudo mais. Se nós temos essas coisas, quando nós estamos diante de irmãos, de pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade e que falham na presença de Deus, devemos agir conforme o nosso Senhor teria agido, com paciência, com mansidão, para que nós possamos termos a oportunidade de vermos esses irmãos serem reerguidos e não cada vez mais pisados pelas artimanhas de Satanás. Lembramos do nosso caso lá de Jó. Jó estava passando por aquelas tribulações todas. Chegam os amigos, no primeiro momento, parece até que tem paciência, choram com ele durante 7 dias, e ficam ali jogando cinza, mas depois que passaram aquele momento em que viram que Jó não reagia mais, que Jó não estava mais sarando e só piorava,
o que aconteceu? Eles começaram a julgar Jó. Não é isso que Deus quer na nossa vida nova. Deus requer de nós que nós venhamos dar um tratamento a essas pessoas da mesma maneira que Jesus Cristo teria dado. Como ele deu para a mulher prostituta que foi pega em adultério, como ele deu para aquele homem que subiu sob um símbolo, né? No caso de Zaqueu, que era, segundo a sociedade, mal afamado. Esse tratamento que nós precisamos dar, porque a palavra diz que se nós somos espirituais, é assim que nós devemos proceder. Então, andar no Espírito é justamente ter compaixão, é ter uma vida conforme Jesus Cristo tinha. É sermos cada vez mais parecidos com esse Deus. É fazermos completamente aquilo que Ele faria se Ele estivesse no nosso lugar. Fechando a nossa aula no ponto 3, semeando e colhendo. Gálatas 6, versículo 6 ao 10, que diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, o apóstolo Paulo orienta a igreja dos Gálatas para que tenham uma vida de compaixão. Isso é um dos aspectos de uma vida santificada, porque é justamente isso que Jesus Cristo fez quando esteve no seu ministério terreno e tem nos abençoado dia após dia com a sua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia. E se nós somos esse representante de Deus aqui na terra, nós precisamos fazer com que a nossa semeadura seja uma semeadura que dê bons frutos e que a colheita seja boa. Nós já aprendemos aqui que se o amor estiver no centro de nossas atitudes, dos nossos comportamentos, nós vamos vencer. Nós vamos conseguir viver uma vida de testemunho. Nós vamos conseguir fazer com que a palavra de Deus se cumpra em cada um de nós. No nosso texto na revista ele diz assim: Paulo promete sobre a inspiração do Espírito que colheremos a seu tempo e não desfalecemos. É fácil cansarmos de praticar o bem, especialmente quando não temos a promessa de uma recompensa aqui, ou quando somos mal compreendidos ou criticados. Mas se preservarmos a atitude de fazer o bem, teremos um prêmio bem maior. Do Espírito receberemos a vida eterna. Sem o Espírito, tudo se perde. Então é necessário ter a habitação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E nós só temos essa habitação do Espírito Santo de Deus dentro de nós quando nós estamos em pleno relacionamento com Deus Todo-Poderoso. E assim nós vamos cada vez mais alimentarmos o nosso espírito, o nosso interior vai viver coisas boas, nós não vamos sermos impelidos pelas ondas do mar, muito menos nós seremos derrubados quando soprarem os ventos, porque nós estamos fortalecidos no Senhor. E contudo, nós vamos poder fazer aquilo que Jesus Cristo faria se estivesse aqui no nosso lugar. Nós não vamos nos cansar, porque a palavra de Deus vai nos trazer essa motivação. Para a gente estar fechando aqui, eu vou deixar o versículo de Isaías 40, versículo 28 e 31, que vai dizer: não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode enquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum tipo de vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem.
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as asas como a águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então nós podemos entender nesse versículo que quando nós estamos na presença de Deus, nós nunca vamos nos cansar. Nós nunca vamos deixar de fazer o bem. Nós nunca vamos deixar de plantarmos sementes boas. Às vezes eu e você não vamos nem colher. Exemplo de Abraão. Muitas das promessas que Deus deu a Abraão, quem colheu foi a sua descendência. Eu e você somos parte dessa promessa. Ele não viu com seus olhos carnais. Mas certamente, na presença de Deus, ele pôde contemplar a recompensa que ele recebeu lá no céu. Não será muito diferente de mim e de você. Muita coisa que nós estamos fazendo hoje, que nós podemos realizar para Deus, nós temos somente recompensa garantida no céu. Aqui muitos vão criticar, aqui muitos vão ser ingratos, muitos não vão reconhecer. Isso é o natural daqueles que vivem uma vida segundo o curso do pecado. Mas nós que somos espirituais, nós que temos uma vida santa, nós que temos um novo nascimento, nós esperamos somente no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente e derrame graça sem medida e que nós possamos nos encontrar ainda, se o Senhor não voltar, na próxima aula, em nome de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus e assim nós encerramos essa aula em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado por esse momento que nós passamos com cada um dos irmãos e que esta palavra ainda possa continuar falando no profundo do seu coração e que eles possam encontrar no Senhor, Pai, a verdadeira promessa, a da vida eterna e de que o Senhor voltará e buscará a sua igreja pura, santa e imaculada, que aguarda esse grande dia, quando nós iremos cear com o Senhor, onde não haverá, Pai, nesse lugar, nem choro, nem ranger de dentes. Nós não vamos ver as lágrimas dos irmãos caírem, não haverá doença, não haverá nenhum tipo de enfermidade. Nós sabemos que do Senhor vem a nossa vitória. E nesse dia nós queremos te agradecer pela liberdade que o Senhor nos concede através do preço pago na cruz. Muito obrigado, Pai, que nós possamos cada dia mais nos santificar e esperar no Senhor, porque do Senhor vem todas as coisas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e até a próxima aula, em nome de Jesus.